A Prefeitura de Bauru definiu a primeira lista dos 100 terrenos que teriam aplicação na lei chamada do IPTU progressivo no tempo, o Imposto Predial Territorial Urbano, uma demanda que pode organizar melhor a forma de ocupação social da função social da terra, conforme determina, por exemplo, o Estatuto das Cidades. Esse é um dos temas que o vereador Roque Ferreira, nosso convidado aqui do estúdio da TV Câmara, está discutindo no plenário e nas reuniões temáticas há bastante tempo. Roque, tem uma primeira lista de 100 que vai ser submetida aos vereadores. Primeiro, lembrar para quem não está acompanhando o IPTU progressivo no tempo, a questão dos critérios desse mecanismo, dessa ferramenta que é nova. De maneira simples, Nelson, agradecendo a oportunidade a você e a TV Câmara, a todos os colegas aqui da TV, de maneira bem simples, para a população entender. A propriedade, ela não tem um valor absoluto, ela tem que ter um valor social. Então nós temos aqui em Bauru, na cidade de Bauru, principalmente na região central, muitos imóveis, que estão abandonados e em outras áreas da cidade, muitos terrenos abandonados, servindo única e exclusivamente à especulação imobiliária. Então, quando nós elaboramos o projeto de lei do IPTU progressivo no tempo, é para que esses imóveis cumpram a sua finalidade social. Em não cumprindo essa finalidade social, o município está autorizado a sobretaxar o IPTU durante 5 anos e a partir desses 5 anos, se não for feita a reforma, se não for dada uma finalidade social a esses imóveis, sejam construções ou sejam terrenos, a prefeitura então estaria autorizada a assumir esses imóveis. Isso, de certa forma, ajuda a organizar melhor a cidade. Aqui na região central, que está bastante degradada, e a degradação ela acaba adquirindo um significado maior quando a gente observa vários imóveis aqui na cidade rigorosamente abandonados, sem que os proprietários se disponham a reformar, se disponham a alugar, se disponham a dar uma finalidade social para isso. Então eu considero positiva essa iniciativa da Prefeitura que fez esse levantamento e deve estar apresentando aqui na Câmara Municipal. A questão do critério sobre por onde começar a atacar em função dessa necessidade de definição de prioridade, já que uma ferramenta nova é importante, nesse caso, para delimitar? Eu acredito que sim. Nós já tivemos vários trabalhos aqui na cidade, vários veículos de comunicação já divulgaram várias vezes, por diversas vezes, os imóveis concentrados na região mais central da cidade, que estão abandonados há anos, e algumas áreas, alguns terrenos, algumas glebas de terra que também estão abandonadas em regiões da cidade. Eu acho que se houver um critério correto, houver um critério bem elaborado, houver um trabalho bem sério nesse sentido, é possível começar a organizar esse trabalho. É óbvio que vão haver resistências, mas enfim, o Estado ele tem que usar o seu poder, e colocar sempre o interesse público acima do interesse individual e do interesse privado. Falando sobre a questão de ocupação do solo, do espaço urbano de forma democrática, de forma organizada, você também participa na Comissão de Fiscalização e Controle, numa outra ponta, numa outra demanda, mas sobre o mesmo tempo, sobre a questão do parcelamento de solo e dessas regras. Tem uma discussão específica de um caso original, mas independentemente desta matéria, ia pegar a sua apreciação inicial, Roque, sobre essa questão de um dispositivo no plano diretor de 2008, que foi revisado, que boa parte das pessoas não conhece no dia a dia porque não lidam com isso, sobre as regras de possíveis permutas ou de contrapartidas neste parcelamento. Aí são dois aspectos. O artigo 41, ele prevê que o empreendedor, ele pode, de cada empreendimento, 15% da gleba do empreendimento tem que ser reservado para 10%. Para áreas verdes, áreas de esporte, e 5% para a área institucional. Essa área institucional, ela pode ser parte da gleba do empreendimento ou pode haver a compensação em outra região da cidade ou a compensação feita em dinheiro. Esse dinheiro seria depositado no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. No caso específico que nós estamos tratando, nós temos agora a orientação do procurador, do promotor, que entende que esse artigo não deva ser aplicado, que a compensação para a área institucional deva ser feita exatamente na parte da gleba que vai ser utilizada pelo empreendimento. Eu, a princípio, tenho concordância com o promotor, porque isso, de certa forma, organiza melhor a ocupação do espaço urbano e evita a segregação. Quando houve a discussão do plano diretor,
houve um trabalho muito grande dos empreendedores da cidade, né, no sentido de propor essa regra atual, que hoje está sendo contestada, né, no sentido de defender seus interesses. Para que a população entenda bem qual é o centro do debate, nós temos aqui em Bauru um programa do governo federal chamado Centro Pop. O Centro Pop ele tem que ficar na região central da cidade. Hoje ele está instalado perto, né, de uma comissaria, um local para eventos e festas, né? E existe uma pressão muito grande para que se tire o Centro Pop dessa região. Eles alegam que a circulação de pessoas que não tem casa, não tem moradia, acaba criando problema e desconforto para aquelas pessoas que vão usar esse empreendimento. Mesma coisa são os grandes empresários. Quando eles vão fazer um grande investimento, eles não gostam de ceder essas áreas, né? Que é parte da área dele, para ficar ali próxima da área onde vai ter o grande investimento, porque o cara pode imaginar, o empreendedor pode imaginar assim, eu deixo essa área pública, né, institucional, aí o prefeito me resolve fazer aqui, por exemplo, um centro de atendimento a pessoas carentes da área de saúde, né? E isso, de certa forma, acaba criando um impacto. O apartheid da terra? É o apartheid da terra. Nós podemos ver isso, por exemplo, nessa região do Parque das Nações, nessa região do Jardim Europa, né? Isso, de certa forma, demonstra um pouco, Nelson, que a cidade de Bauru ela é uma cidade extremamente dura nesse aspecto, né? Ela não é uma cidade para todos, né? E o parcelamento da terra, né, a ocupação do espaço urbano, ele reflete o caráter da cidade, né? Se ela é uma cidade acolhedora, se ela é uma cidade minimamente justa, né? E o que nós percebemos aqui em Bauru, e qualquer pessoa que vem aqui em Bauru, que tem um olhar descontaminado das relações, de todas as relações que existem na cidade, eles percebem que a cidade é extremamente segregadora. Bom, essa é uma discussão que está caminhando ainda na fase original. Enquanto isso, ainda numa audiência pública, na mesma semana, está a ser discutido algumas formas de tentar fomentar o Fundo Municipal de Esportes e também as políticas relacionadas a diversas modalidades para a Secretaria de Esportes. Você participou também dessa reunião no plenário, com transmissão da TV Câmara. Que impressões você tirou deste outro tema? Eu acho, Nelson, a minha impressão é que nós precisamos caminhar muito ainda nesse aspecto, né? Existem reivindicações legítimas, né, de associações, de clubes, né, que participam de diversas modalidades. A receita do fundo é uma receita baixa, em torno de R$500 mil. O próprio orçamento da Secretaria Municipal de Esportes é um orçamento que a gente pode chamar assim, um orçamento muito acanhado, né? E nós temos várias demandas. Todas as demandas, na minha opinião, são rigorosamente justas. Mas aí nós temos um problema. Qual é o problema? O município, o governo, ele tem que ter uma política institucional para o desporto. Nós aprovamos o PPA em 2009, que está vencendo esse ano, que em 4 anos o município deveria promover, discutir e aprovar seu plano municipal de desporto como política pública a ser desenvolvida num prazo de 10 anos. Infelizmente isso não ocorreu, né? Nós não temos esse plano municipal de desporto. Sem esse plano municipal de desporto, você tem que começar a atuar em zonas muito específicas. E a partir do momento que você começa a discutir situações muito específicas, fica um emaranhado de coisas sem que você consiga ter um planejamento das suas ações. Eu acredito, acho que algumas ações têm que continuar sendo desenvolvidas, não é esse o problema, mas para que a gente possa ter eficiência e eficácia nesse debate, nós temos que rapidamente, aí é uma tarefa do Executivo, da própria Secretaria, fazer um esforço brutal para que a gente tenha o Plano Municipal de Desporto. Sem esse Plano Municipal de Desporto, nós vamos continuar tendo ações que, na minha opinião, são como placebos para algum problema que você tenha de saúde. Você toma o remédio e não resolve mais à frente. Enquanto você estava discutindo no plenário, na audiência pública, a questão do desporto, comentar a questão de bastidor aqui, eu fui até o seu gabinete para promover esse bate-papo aqui no estúdio, estava discutindo as planilhas lá do orçamento. Aí fica difícil, como você vê a questão da dificuldade de
pôr essa discussão lá sem a política, não só para essa área, mas do plano de curto e médio prazo, você fez referência a isso e também a outros segmentos, e depois tentar costurar ou recortar isso no orçamento. Na verdade, Nelson, um exemplo, o PPA, nós fizemos um estudo do PPA. É até difícil, pela forma como ele é elaborado, como a forma como ele é apresentado aqui na Câmara, que você consiga fazer uma discussão mais produtiva, né, sobre o plano plurianual, que organiza os investimentos de médio e longo prazo a serem feitos na cidade. Esses investimentos depois serão traduzidos, né, através da lei orçamentária e da lei anual do orçamento. Mas isso não é uma discussão de natureza técnica, tecnicista. O PPA, ele tem que concentrar uma visão política de organização da sociedade. Por exemplo, nós vimos lá no PPA, na área de saúde, que tem uma previsão de recursos, né, para possível construção de um hospital municipal. E você olha lá no conjunto, posso errar aqui, posso falar os valores aqui com pequenas diferenças, mas em torno de 68 milhões em 4 anos. Né? O debate que nós teríamos que fazer é se com 68 milhões ano é possível você sustentar um hospital geral na cidade de Bauru. Eu estou convencido que não. Por exemplo, você tem também lá recursos destinados para a Fundação Municipal de Saúde, a Fundação Regional de Saúde, que deve gerar em torno de 36 milhões durante os 4 anos. Foi aprovado o Estatuto da Fundação, a Fundação foi aprovada, né? Mas quando você faz uma previsão de orçamento, você tem que traduzir essa previsão através de ações concretas. O que é que essa fundação irá fazer? Não é ilegal que se tenha previsão orçamentária, mas no limite você teria que ter uma discussão muito clara a respeito da composição das peças orçamentárias. São realizadas audiências públicas aqui, muito rápidas, secretarias vigorosas, tem tudo no mesmo dia, então fica muito difícil você discutir sobre o ponto de vista político, a discussão se concentra na técnica, né? Na técnica, o recurso é esse, eu tenho tanto, divido tanto e aplico tanto. Mas isso vai favorecer quem? Quem vai ser o receptador dessas políticas, né, públicas? É aí que nós temos que fazer o debate. Não dá para tratar PPA, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei de Orçamento Anual sob o ponto de vista técnico. Primeiro você discute politicamente o que é que o administrador vai fazer. A partir daí, como é que eu concentro os recursos? Por exemplo, eu tenho opinião, para concluir, de que se fosse, né, uma visão política do município, difundir práticas de desporto, como afirmação de direito, como integração, como estímulo à sociabilidade, como estímulo à aquisição de valores de solidariedade, valores de respeito, isso tinha que começar pela Secretaria Municipal de Educação. Para isso, você precisaria investir recursos, né? Você teria que garantir a quantidade da prática de esporte com políticas de curto, médio prazo, que você pudesse ter o objetivo, avaliar esses objetivos. Algumas pessoas poderiam dizer, então nós teríamos que canalizar recurso para isso e iríamos tirar recursos, por exemplo, de obra de infraestrutura. Aí também é uma questão de debate. Qual é o ganho que a cidade teria, qual é o ganho que a população teria a partir dessas políticas públicas, né? Então eu acredito que falta muita discussão política, né? Não é a politicagem, é a política no bom sentido, né? De como nós organizamos a cidade. Que cidade que a gente organiza? Essa cidade, quando você organiza, ela expressa se ela vai favorecer quem, se coloca a favor do quê e contra o quê. Porque, no geral, quando você olha todos os orçamentos, as demandas mais gerais da população acaba sendo aquilo que sobra, né, na antessala da Casa Grande, né? Então a população roda em volta da Casa Grande, fica na senzala e as sobras da Casa Grande depois são distribuídas em doses homeopáticas para as senzalas, né? É isso que a gente quer inverter. Nós temos um governo que foi eleito dizendo que ia inverter prioridade. Então tem que sair do discurso e ir para a prática. Agora, para ir para a prática você vai enfrentar problemas, você vai ter que se confrontar com interesses contraditórios.
Essas são algumas das demandas que estão em discussão no plenário, nas comissões temáticas, nas audiências públicas, que a TV Câmara acompanha junto aos vereadores. Roque, obrigado, é um prazer atualizar e sempre necessário fazer essa conexão entre os temas que estão em andamento e aqueles que ainda, eventualmente, não saíram do papel. Eu que agradeço a oportunidade, né? Esse trabalho que a TV Câmara vem realizando é muito importante, mas é fundamental também que a população acompanhe, né, todos esses debates, né? Todos esses debates, porque isso decide a vida que a gente está levando na cidade de Bauru, né? Participe das audiências públicas, compareça às sessões e fale com o seu representante popular na Câmara Municipal de Bauru.